Oi, pessoal. Dando sequência aqui, então, ao nosso módulo 4, parte 3. No livro-texto, ele mostra um exemplo de sistema de fila de mensagem, e aí eu queria, nessa segunda videoaula, a gente, falar desse primeiro, ele mostra 2, na verdade, vamos falar do primeiro, que é o MQ Sirius, que é parte do sistema WebSphere da IBM. E aí, para apresentar as características principais, que seria aqui interessante para a gente dar uma olhada, assim, como, de forma geral, um sistema de fila de mensagem é implementado, né, de que maneira o suporte a tanta comunicação assíncrona quanto a persistência é dado, né. Então eu trouxe a figura, nem vou usar a figura somente, né, na verdade 2 figuras que aparecem lá, e falar em cima dessas figuras, porque elas estão bem completas. E aí depois vocês fazem a leitura desse trecho, né, lá no nosso livro-texto. Então, essa figura dá a ideia geral da arquitetura desse sistema de fila de mensagens. A gente consegue visualizar aqui, a seta é pequenininha, eu vou tentando andar aqui com ela devagarzinho. 2 componentes aqui principais que são agregados, né, ao sistema, além do par que quer se comunicar, né. Então a gente, pegando aqui na extremidade mais à esquerda, a gente tem, um par, que no caso é cliente aqui do nosso serviço, e esse cliente é o cliente que vai estar aqui nessa figura enviando a mensagem, né. Então aqui tem aqui do lado o cliente que envia a mensagem, do lado mais à direita, então eu tenho outro cliente, que é o cliente que vai receber aquela mensagem, tá. E esses 2 componentes que aparecem aqui no meio, são exatamente a parte central aqui da infraestrutura de suporte a esse serviço de mensagem, que são os gerenciadores de fila, né. Então, a ideia é que você tem, para cada cliente desse sistema, está acoplado, a um gerente de fila, né, um gerenciador de fila. Então tem um aqui associado ao lado que está emitindo a mensagem e o outro associado ao lado que está recebendo a mensagem. E, na verdade, você pode ter uma rede overlay, né, uma rede sobreposta de gerentes de fila, de gerenciadores de fila, que é o que está representado aqui nessa figura. Então, na verdade, a figura está simplificando, mostrando apenas 2, que seriam os 2 que estão diretamente conectados ao par que vai se comunicar, mas eles podem, então, aqui estar interagindo com vários outros gerenciadores de fila, formando essa rede overlay que a gente discutiu falou rapidamente na videoaula anterior, tá. Então, olhando aqui para dentro desse par, se eu começo a olhar para esse par aqui, o cliente que está enviando uma mensagem com o seu gerenciador de fila, é interessante aqui que a gente pode observar que eu tenho, na verdade, a ideia aqui, eu estou construindo um sistema distribuído para dar suporte, no caso desse serviço de troca de mensagem, para aplicações distribuídas que vão ser construídas em cima delas. Então aqui é um exemplo onde aparece a necessidade de se construir um sistema distribuído básico para dar suporte a outros sistemas distribuídos, né. E podemos reparar aqui que aparece um stub de um lado, um server stub do outro lado, e é exatamente a ideia aqui que é usada, a abstração que a gente viu anteriormente de RPC, ela é usada aqui para prover essa interface, que é a interface que é oferecida com aquelas funções básicas que a gente discutiu para poder fazer uso desse serviço de mensagem, que é basicamente você, colocar uma mensagem na fila, você tirar uma mensagem da fila, fazer a inicialização da fila e uma terceira operação, além de put e get, que é a operação de notify, que é você registrar interesse, né, digamos, pela fila, e sempre que chegar uma mensagem você ser avisado. Então eu assumo que eu tenho uma interface básica como essa, pode variar, né, um pouco mais, um pouco, né, além disso, mas essa interface é a interface que está sendo disponibilizada para quem está usando esse serviço, né, tanto do lado de quem envia a mensagem, quanto do lado de quem recebe a mensagem, eu tenho a mesma interface. E aí essa interface vai ser provida por esse outro elemento, né, então, para que ela fique disponível, acessível aqui do lado de quem está enviando a mensagem, eu tenho, essa construção, esse suporte RPC, que permite que eu visualize essa interface como se fosse uma interface local, mas que é uma interface que está sendo provida por outro elemento e, portanto, uma interface remota. Na verdade, ele diz que você tem a possibilidade de fazer implementar esse serviço
de 2 formas, ou implementar esse gerenciador de fila de 2 formas. Ele poderia estar completamente acoplado à aplicação, né, como se fosse eu pensasse ele como uma biblioteca, né, como um módulo, e que eu, compilo e faço a ligação ele junto com a minha aplicação, e aí eles são uma coisa só, mas mesmo assim a ideia é que essa interface exista como uma interface desse, né, desse elemento, desse componente, desse módulo, e aí nesse caso, o cliente aqui estaria usando o serviço da mesma forma por meio dessa interface, dessas funções básicas, mas elas estariam, na verdade ele estaria acessando um elemento dentro da própria aplicação, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que é o que essa figura está refletindo, é esse elemento gerente, gerenciador de fila, está realmente separado, está separado da minha aplicação, num outro processo, né, e até mesmo numa outra máquina, né, que ele está considerando, o caso aqui está sendo mostrado, né, essa outra máquina que está dando o suporte aqui do serviço, está, dentro da rede local, né, de onde está o meu cliente. Essa aqui é a ideia para não ter um delay muito grande, né, uma variação muito grande, pra comunicação direta aqui do cliente com esse gerenciador. Então esse é o caso que seria mais interessante, até para eu ter maior garantia na questão de persistência, porque, se o emissor se aquela aplicação termina, né, ou mesmo se aquela máquina dá alguma falha, eu estaria perdendo a aplicação e o suporte aqui ao meu serviço. Eles estão separados, e eu tenho uma desvinculação que é melhor, que é mais, interessante aqui para esse tipo de serviço que está sendo oferecido, né. Então, a ideia é que se ele está separado, eu mantenho a mesma interface do ponto de vista de quem está do cliente, só que aí com o suporte aqui do Stub, quer dizer, quando eu fizer uma requisição, ele vai identificar que aquela interface é uma interface remota, vai fazer o que o Stub faz, que é empacotar aquele pedido, acessar o serviço de comunicação, né, por baixo, subsistema de comunicação, enviar aquela mensagem, aquela requisição, que vai chegar aqui do lado do Stub, do lado do servidor, que quem é que está provendo aquela interface do serviço de mensagem, e aí fazer o tratamento com relação, tanto ao encaminhamento dessa mensagem para o destino final, quanto para manter aqui, a persistência, certo, uma certa independência, liberar o lado aqui emissor para que ele possa seguir o seu processamento e a mensagem, enquanto isso, ser encaminhada, tá? Então, como é que ele funciona aqui? Qual a ideia aqui dessa implementação? Que deixando claro que essa é uma implementação de serviço de mensagem, né, feita lá, proposta pela IBM, nem todas as implementações do serviço funcionam dessa maneira. Esse é um exemplo, mas é um exemplo bem direto, assim, de certa maneira aqui num nível, claro, a gente está num nível mais alto aqui, não vamos entrar a fundo, mas que dá para ter uma ideia que é interessante aqui para a gente, ter essa visão mínima, assim, de como se implementa, de como se oferece esse tipo de serviço. Não é, quer dizer, a gente está propondo aqui, né, como a gente falou, a gente tem o suporte de um middleware, e aqui, na verdade, então, tudo que a gente está falando aqui está fazendo as vezes de um middleware, né, que estaria, provendo essa funcionalidade, ou esse serviço para minhas aplicações. Eh, mas, a gente justamente para a gente ver, todo o esforço que é necessário fazer para isso, né. Não é simplesmente algo trivial a gente, considerar saindo da infraestrutura de comunicação que a gente tem provida pela internet, que é o que chega até a camada de transporte, a gente oferecer essas facilidades adicionais, que é o que a gente está discutindo aqui, que é interessante para várias aplicações, né, que é a possibilidade de eu ter um certo desacoplamento, em termos, no tempo, em relação a quem emite e quem recebe a mensagem, para que os 2 não precisem estar necessariamente ativos ao mesmo tempo, né. Então, oferecendo, um certo nível de persistência das mensagens e, esse desacoplamento temporal que acaba também se refletindo na forma de um serviço assíncrono, né, permitindo que o emissor continue depois que a mensagem já foi, entregue para esse sistema. Tá? Há diferentes maneiras de implementar isso, a gente está vendo aqui uma delas que é interessante para a gente poder entender um pouco dessa complexidade e das estratégias que podem ser usadas para resolver. E para a gente é interessante, né, porque é mais um exemplo de sistema distribuído, como eu falei, na verdade, a gente vê aqui, um sistema distribuído para dar suporte para outros, né, para outros. E aí também
é interessante porque a gente vai aprendendo com isso também, né. Então, do lado aqui, quando a mensagem então é encaminhada, então eu vou fazer um put aqui, uma chamada do lado de cá para minha interface, e aí nesse sistema, a mensagem ela é identificada com um cabeçalho aqui do cliente que está enviando a mensagem, informando quem é o gerenciador de fila destinatário, destino dessa mensagem, e qual é a fila dentro desse gerenciador para qual essa mensagem deve ir. Essa é a forma de endereçar aqui, né. E quando o gerente então, o cliente então chama, na verdade, essa função, isso chega até aqui da sua interface, chega aqui dentro do gerente, o gerente então vai fazer aqui o encaminhamento, né, dado que esse aqui é o primeiro gerente, né, não é o gerente de destino, ele vai então definir como que ele passa isso aqui adiante, né. Como eu estou assumindo que eu tenho aqui uma rede overlay, né, nesse caso, eu não necessariamente consigo daqui desse gerente encaminhar diretamente para o gerente de destino, que é o que está acoplado ao meu cliente, que é o receptor dessa mensagem. Pode até acontecer, isso, né, se, eu tiver uma ligação direta com esse gerente de destino, isso pode ser feito, mas nem sempre vai ser o caso, então eu vou ter, na verdade, um roteamento interno acontecendo aqui. As mensagens saindo de um gerente de fila, passando por outro gerente ou gerenciador de fila, dentro dessa minha rede overlay, até chegar ao gerenciador de fila, que é o que está acoplado ao meu, cliente destino aqui da minha mensagem, tá. Então, para isso, o que que acontece? Cada um desses gerenciadores de fila está acoplado, par a par, né, numa ligação direta com um ou mais gerenciadores de fila nessa minha rede overlay. Esse acoplamento é feito por meio de um canal, né, e aí esse canal, como eu estou tentando a gente pode tentar visualizá-lo aqui, eu posso pensar, esse canal sai aqui desse gerenciador de fila, né, e chega, passa aqui pela rede, ou vai ser uma ligação direta, né, digamos, vou pensar com uma ligação direta, então ele vai atravessar aqui e chega diretamente do outro lado, na outra ponta do meu gerenciador de fila, tá. Então esse canal, como a seta indica, nesse caso aqui, essa ligação, esse canal que é construído aqui pelo meu serviço, de mensagem, é sempre um canal unidirecional, né. Então eu tenho o lado que envia e tenho o lado que recebe nesse canal. Se eu quiser ter o caminho de volta desse gerenciador de fila para o primeiro, eu terei que ter um outro canal, um segundo canal no caminho inverso, tá. Então, esse canal, ele tem um componente de cada lado, de cada ponta dele, né, que é o Message Channel Agent, né, um agente de gerente de canal, que fica, eu tenho ele do lado emissor desse canal, já que esse canal é unidirecional, e tem um outro agente que fica na outra ponta, no lado receptor desse canal, tá. Esses 2 agentes, eles estão aqui fazendo um certo serviço de stub, que eles estão acoplados à minha fila, cada canal vai estar associado a uma fila de saída, nesse caso, do lado de cá de uma fila de saída e desse outro lado de uma fila de chegada, né, de recepção. Então ele está acoplado a essa fila, tudo que é depositado, toda mensagem depositada nessa fila, é responsabilidade dele transmiti-la por esse canal. E com esse canal, implica esse acoplamento, né, com outro gerente, significa que tudo que for pendurado, colocado nessa fila, nesse meu primeiro gerenciador de fila, vai ser encaminhado por esse agente para este canal, que vai chegar desse outro lado, então necessariamente vai chegar sempre no mesmo gerente, de fila do outro lado, tá. Então não tem aqui multiplexação nesse sentido, tá. Então esse agente, ele vai ficar simplesmente monitorando essa minha fila, né, e cada vez que chegar uma nova mensagem, ele vai simplesmente fazer um empacotamento aqui da mensagem, chamar o subsistema de comunicação aqui por baixo, aqui tipicamente o TCP, que é o que está, estabelecendo, garantindo essa conexão que foi estabelecida, e aí essa mensagem vai ser enviada até o outro agente, e o outro agente tem então o papel de ficar escutando, esperando mensagens aqui por esse canal, desempacotando a mensagem e fazendo o tratamento dela aqui dentro do meu gerenciador de fila,
tá? Então, essa comunicação entre um agente de envio e o agente da outra ponta do canal, ela só acontece quando os 2 agentes estão, ativos ao mesmo tempo, porque basicamente eu tenho isso como se fosse uma abstração aqui, exatamente acima de uma conexão TCP. Então eles precisam os 2 estarem ativos para aquela comunicação aconteça, né. Mas aqui eu estou justamente falando de dentro dos meus 2 gerentes, né, gerenciadores de fila, que nesse caso, a ideia é que esses gerenciadores estão sempre ativos para dar o suporte ao serviço, né. Eu não estou falando do emissor e do receptor, porque aqui a mensagem já foi entregue para o meu gerenciador de fila. Então, essa comunicação que vai fazer o redirecionamento, o encaminhamento da mensagem de um gerenciador para o outro, ela tem que acontecer com os 2 lados ativos, tá. Então, do lado de quem envia, ele não tem muita coisa a fazer, porque ele já pega a mensagem que já veio da fila para a qual ele está acoplado, simplesmente envia. Do lado que a mensagem é recebida, o que que precisa ser feito? Eu vou abrir o cabeçalho da mensagem e identificar para qual gerenciador de fila ela foi endereçada, né, primeiramente. Se o gerenciador de fila para qual ela foi endereçada já é o gerenciador atual, significa que ela já chegou ao seu destino, e eu vou então encaminhar essa mensagem, ela vai ser encaminhada pelo agente aqui de gerência do canal, né, para o stub aqui do lado, né, o stub aqui do lado do servidor, que vai fazer a interface com o cliente aqui, o stub do outro lado da parte cliente, para a entrega da mensagem. Aqui eu vou estar entregando, vou estar colocando aqui num buffer de recebimento, aonde o meu cliente consegue ir lá e ver e receber aquela mensagem. Então se eu preciso da persistência para aquela mensagem, essa persistência vai ser garantida aqui, por esse stub, né, com essa buferização. Vou armazenar essa mensagem aqui até que o cliente venha solicitar e fazer a leitura por meio da interface aqui, pelo meio da chamada GET, que vai interfacear com o lado remoto que está aqui no meu stub. Então, a partir daqui, a mensagem que veio do cliente passou aqui pelo seu gerenciador de fila, foi encaminhada pelo canal, chegou aqui, foi identificada como mensagem né, destinada a esse gerenciador de fila, ele vai mantê-la aqui no seu, né, na sua gerência aqui do seu stub, até que algum cliente venha solicitar aquela mensagem, certo? Se a mensagem não for destinada a esse gerenciador de fila, então o agente aqui vai fazer o redirecionamento dessa mensagem. Como é que ele faz o redirecionamento dessa mensagem? Ele vai colocá-la numa outra fila de saída, onde eu tenho um outro agente, né, que está responsável por encaminhar isso para outro gerenciador de fila, né. E aqui nesse exemplo, eu tenho uma única fila de saída que não é a fila, né, de recebimento aqui definitiva do meu gerenciador, que é a fila de redirecionamento. Então, basicamente, qualquer mensagem que chegar até esse agente, que não for destinada ao meu gerenciador de fila, ela vai ser simplesmente redirecionada aqui para uma outra fila de saída e o mesmo procedimento vai ser feito até ele alcance o gerenciador de fila final, tá. Esse aqui, nessa figura, eu estou representando um caso em que meu gerenciador de fila está acoplado a um único outro, né, basicamente apenas um outro gerenciador de fila na minha rede overlay. Mas eu posso ter uma situação, como ilustrada nesse caso aqui mais à esquerda, em que o meu gerenciador de fila não tem só uma fila de saída de redirecionamento, e sim 2, poderia ter mais, tá. Mas aí, este é um caso em que ilustra já a necessidade de eu ter um passo, que é um passo que acontece aqui dentro, que é o roteamento, né. O que que significa roteamento aqui? Eu tenho uma tabela onde nessa tabela eu vou ter uma entrada para cada gerenciador de fila, que esse gerenciador está acoplado, e a indicação de qual é a fila de saída para a qual as mensagens devem ser redirecionadas para que cheguem nesse gerenciador de fila alvo, né, para qual eu vou fazer o redirecionamento. Então essa tabela eu vou depois na sequência mostrar outra figura que faz um zoom nessa tabela, mas aqui agora por hora basta entender que dentro dessa tabela ele vai buscar esse stub aqui do lado do, né, que acabou de receber uma mensagem para ser, enviada, ele vai observar e vai dizer assim: "Olha, qual é o gerenciador de destino dessa mensagem? É o gerenciador A, é o gerenciador B, é o gerenciador C? Qual é?" E para cada um eu vou ter então a fila de destino. Então ele vai depositar nessa primeira fila de destino ou vai depositar na segunda, e aí a mensagem vai continuar o seu caminho, tá. Então, basicamente,
com essa estrutura, eu consigo tanto fazer, oferecer para os meus clientes, né, a questão de fazer a entrega, ou seja, ele está basicamente fazendo uma camada acima da minha camada de transporte de rede, que inclui, né, que tem inclusive roteamento de mensagem, porque eu estou assumindo que eu tenho um conjunto aqui de gerenciadores que formam essa minha rede sobreposta, né. E é claro, quando eu faço essa transmissão que vai por meio de um canal, de um gerenciador de fila a outro, que aqui para mim aparece como uma ligação direta, um canal direto que liga um gerenciador a outro, não necessariamente isso é uma transmissão de um passo apenas. Aqui eu vou descer para a rede, vou fazer uma transmissão TCP e posso aí passar por vários roteadores, na verdade, para chegar até o meu destino, porque a minha rede overlay não significa que os meus gerentes estão conectados diretamente, né? É uma rede sobreposta realmente, é uma rede lógica. Eu tenho uma ligação lógica entre eles. Quando eles querem se comunicar, eles usam a infraestrutura de comunicação que está aqui por baixo. Então, é aquela história, tudo que a gente, já conhece, já sabe fazer com soquete, exatamente acima da camada de transporte, essa implementação, esse suporte que eu estou oferecendo aqui, está fazendo aqui por baixo. Só que ele está, então, fazendo isso como um middleware, né, de forma que ele está dando uma abstração, oferecendo uma abstração, que é esse serviço de mensagem, de comunicação por mensagem, de nível mais alto para a minha aplicação, do lado aqui de quem envia, do lado de quem recebe, dando tanto o suporte, né, de estar fazendo essa questão de fazer o encaminhamento, mantendo a persistência da mensagem, mantendo a mensagem até que ela chegue, até que o destino esteja pronto para recebê-la, né? E, ao mesmo tempo, desacoplando, de fato, aqui o emissor, que não precisa ficar esperando o destino receber, né, e sem que os 2 precisem estar ativos ao mesmo tempo, que é o mais, impactante aqui da questão da persistência. Então, basicamente, eu posso ter, dependendo aqui, obviamente, da implementação interna desse meu serviço RPC, um sincronismo apenas até o momento em que esse servidor responde dizendo: a mensagem está recebida, está aqui do meu lado, já depositei na fila de saída, então não posso considerar que eu tenha um retorno aqui para o lado de quem está emitindo a mensagem, aí então ele segue em frente, né. O detalhe da implementação aqui não é discutido no texto, teria que ir mais a fundo lá na documentação, tá. Mas eu posso pensar, dado que isso é um RPC, obviamente, eu tenho um certo nível de sincronismo que pode variar, o quão, né, qual é o nível de resposta que eu espero aqui do lado do stub, do lado do servidor, né. Eh, Poderia pensar, imediatamente respondo, uma vez que recebi a mensagem, respondo só depois que eu faço a entrega aqui, coloco aqui na fila, ou eu respondo só depois que o MCA aqui, pegou aquela mensagem e enviou, tá. Então eu posso pensar diferentes níveis, é um RPC normal. E é interessante a gente justamente ver como uma abstração pode estar servindo para implementar outras abstrações, né. Elas vão aparecer e vão ser usadas, sempre que aparece uma situação, um cenário em que elas se encaixam bem. Tá? Então, aqui é isso que eu queria falar com essa figura. Deixa eu mostrar outra figura que aparece lá no texto, referente a esse sistema que é o MQ Series, né, da IBM. Essa solução, também lembrando aqui, é uma solução, eh não é genérica, né, ela é uma solução que você, na verdade, você vai, de certa forma, acoplar a sua aplicação, né, vai configurar a sua aplicação para usar esse serviço, né, não é um tipo de solução que está aqui prevista para que eu consiga, por meio dela, falar com qualquer aplicação, né. A gente vai ver que o exemplo que ele dá na sequência é uma outra solução que tem exatamente essa finalidade, ser uma solução de serviço de mensagem mais aberta, que você consiga interagir com diferentes aplicações. E aí, na verdade, a gente vai ver que a solução é baseada, na verdade, num protocolo. Aqui, a gente está mostrando uma solução que é exatamente um subsistema, um sistema, e que você, associa, né, com a sua aplicação, que você configura para funcionar especificamente dentro da sua aplicação, dá o suporte, né, do serviço de mensagem com persistência para a sua aplicação e não com o intuito de ela servir para você interfacear com qualquer aplicação, tá. Há também a questão aqui, ele determina, tamanhos aqui de mensagem, né, então tem um limite máximo de 4K
4 mega para mensagem, né, e 2 giga para fila, mas são todos tamanhos também que são reconfiguráveis, né, então você consegue trabalhar com mensagens com tamanho bem significativo. Bom, essa figura aqui, ela está dando um zoom naquela tabela de roteamento que lá aparecia vazia, considerando aqui uma situação em que eu tenho 4 gerenciadores de fila, um que é o gerenciador D, aqui está o gerenciador A, aqui está o gerenciador B, e aqui tem um erro na figura, que apareceu o gerenciador B de novo, e deveria ser, pelo que eu consegui destrinchar da figura, o gerenciador C, tá? Ficou aqui o erro, ele provavelmente reproduziu a mesma tabela aqui também, porque justamente não aparece aqui C, deveria aparecer aqui a entrada na tabela de rota, não faz sentido aparecer o próprio gerenciador de fila, deveria aparecer um outro gerenciador de fila da minha rede overlay. Mas dá para a gente entender aqui a ideia principal, só para mostrar como funciona aqui esse redirecionamento, esse reencaminhamento, o encaminhamento de mensagens entre os gerenciadores de fila, tá? Então, supondo que eu tenho um cliente que está acoplado a esse gerenciador de fila aqui, o gerenciador de fila D, né? Ele tem, então, uma tabela que indica para cada um dos outros gerenciadores, o A, o C e o B, que fazem parte dessa rede overlay, qual é a fila de saída para onde as mensagens irão. Né? Então, sempre que chegar uma mensagem nesse gerenciador D que não for destinada para ele, vai ser destinada para algum dos outros 3 dessa rede que a gente está assumindo aqui, e aí ele tem, então, para o gerenciador A e para o gerenciador B, repare, vai para a mesma fila de saída, que é a fila Q1. E para o gerenciador C, vai para a fila Q2. Então, significa que ele tem, basicamente, ele tem só 2 ligações para outros 2 gerenciadores, porque para cada fila de saída, eu consigo ter um canal apenas, então eu consigo estar acoplada a um outro gerenciador, né? E aqui no caso a gente pode perceber que ele tem uma ligação, pelo que a figura ilustra, direta com o gerenciador C, então ele consegue, a fila que chega para a mensagem que chega para o gerenciador C, né, vai ser encaminhado para essa fila de saída, né, chegou aqui no gerenciador C. Ela vai para essa fila de saída e aqui ela já vai ser encaminhada para o gerenciador C. A mensagem que chega, a outra ligação que ele tem, o outro canal que ele tem, que está acoplado a essa fila de saída Q1, a gente pode olhar aqui fisicamente, ela está ligada ao gerenciador A, né? Então, ele não tem uma ligação, um canal ligando ao gerenciador B. Então, por isso, as mensagens que chegam para A vão para esse canal e serão entregues para A na próxima passada, né, no próximo redirecionamento. E para o gerenciador B, na verdade, eu vou fazer um roteamento aqui, vai ser encaminhada para A, porque eu não tenho um canal direto para B, e de A, ela vai ter que ser encaminhada, então, para B, tá? Então, ilustra essas 2 situações aqui. Essa tabela de hélices é só uma maneira de você tentar generalizar os nomes dos gerenciadores, porque se eu mudar o nome dos gerenciadores, eu fico com uma informação aqui que eu tenho que ficar o tempo inteiro atualizando. Então, o Elias vai estar, na verdade, dizendo aqui, olha, o cliente vai dizer, eu quero enviar uma mensagem para o LA1, ao invés de usar diretamente o nome do gerenciador. E aí ele vai vir na tabela de hélices e vai ser, olha, o Elias LA1, ele está agora associado ao gerenciador A. O Elias LA2 está associado ao gerenciador C. Então, se eu mudo aqui o nome dos gerenciadores, o Elias é mais permanente, né? Então, eu consigo impactar menos a minha aplicação. Então, somente isso. Não vai chegar uma mensagem, digamos, direcionada ao gerenciador A, ela vai vir, na verdade, com Elias LA1, ele vai vir na tabela aqui de Elias e vai descobrir que o Elias LA1 está mapeando o A, gerenciador de fila A. Aí ele vai na tabela de roteamento e procura a entrada do gerenciador A e descobre que ele tem que mandar para a fila SQ1. Então, ele vai depositar a mensagem nessa fila. O agente, né, que está cuidando dessa fila no lado do envio, vai, então, assim que o outro, né, conseguir estabelecer conexão com o outro agente, vai encaminhar essa mensagem, ela vai chegar aqui no stub, o stub vai identificar que essa mensagem está direcionada ao próprio gerenciador, e então vai ser entregue aqui, né, vai ser gerenciada aqui diretamente. Se eu recebo uma outra mensagem aqui no gerenciador D destinada ao gerenciador de fila B, vai vir diretamente aqui para a tabela de roteamento, não tem um Elias para ela, vem direto na tabela de roteamento, descobre que ele tem que encaminhar para a fila SQ1 também, ele encaminha para essa fila, e assim que ela chegar aqui no gerenciador A, ele vai ver não é destinada para esse gerenciador, então ele vem, não chegou como Elias, chegou como o gerenciador B, o gerenciador B vai para a fila SQ1, e aí deposita nessa
fila e essa fila, então, vai encaminhar para o gerenciador B, que está aqui do outro lado, tá? Se chegasse aqui uma outra mensagem para o gerenciador C, seria encaminhada então para a fila SQ2, e da fila SQ2 ela seria entregue diretamente no gerenciador C, que está com o nome de B, como eu falei, mas está erroneamente com o nome B, ele é o gerenciador B, tá? C, desculpa. Então seria essa figura justamente para ilustrar essa ideia de como funciona esse roteamento. Então outro ponto interessante, claro que tem várias questões que não são discutidas lá no texto, também não estou trazendo aqui, que é, por exemplo, como que essa fila essa tabela de roteamento é preenchida, como que ela é mantida e atualizada, né? Se um servidor desse cai no meio do caminho, um gerenciador de fila desse cai, como é que essas tabelas se reajustam para que eu consiga continuar, né? Não tenho necessariamente, se um gerenciador desse cai, não implica necessariamente de eu deixar de atender os meus clientes, né? Mas tudo isso requer um tratamento que deve ser feito internamente. Então, a gente não vai discutir todos os níveis de detalhe aqui, era mais a intenção de a gente poder ver minimamente uma implementação, não tanto aqui hoje, agora com o intuito de a gente pegar e usar diretamente, programar com esse serviço, mas de dar essa olhada de como ela é implementada, mesmo que seja num nível bem superficial, porque já para mostrar como que qualquer serviço adicional que eu queira colocar aqui, além das minhas primitivas básicas, na verdade, traz consigo uma certa complexidade. Então, claro que vai ter um custo, vai ter um overhead, né, de eu estar oferecendo todo esse suporte, né, não sai de graça, eu estou passando por componentes aqui adicionais para então enviar a mensagem para o outro lado, mas eu estou dando uma garantia que se eu não estivesse dando por meio desse sistema, que é essa questão do desacoplamento no tempo, que é o principal ganho que eu tenho aqui entre cliente e servidor, entre quem emite e quem recebe a mensagem, eu teria que trazer essa responsabilidade para dentro da minha aplicação, de uma forma, né? Então, lembrando aquela tipo de situação em que a gente vai ver e se repetir vários tipos de aplicações que tem essa demanda de aplicações que trabalham diretamente com troca de dados, assim, na forma de mensagem, que não se enquadram num modelo RPC, numa arquitetura baseada em serviço, né? Então, elas são mais adequadas para trabalhar com esse contexto de troca de mensagem mesmo, mas que precisam de algum suporte que não só a comunicação transiente básica oferecida lá pela camada de transporte. Então, tem diferentes maneiras da gente prover esse serviço adicional, vai sempre adicionar algum overhead, né? Mas para a gente também é interessante ver, porque mostra um uso das abstrações que a gente já viu, né? Mostra um outro exemplo de sistema distribuído legal de a gente ver um pouquinho como funciona. Tá? Então, esse conteúdo está lá no texto, no nosso roteiro eu coloco lá direitinho qual é a página, e aí é uma sequência, uma coisa de 2 ou 3 páginas, se eu não me engano. Eu trouxe, então, aqui só as 2 figuras principais que aparecem lá, porque em cima delas a gente consegue basicamente falar tudo que está lá no texto, ou falar mais resumidamente. Depois é importante que vocês complementem lá com a leitura, porque algum detalhe que eu não tenha falado. E na leitura, obviamente, vocês vão lendo e aí observando a figura junto, conseguir absorver mais, entender mais aqui essa infraestrutura, ok? Obrigada, então, gente. Fecha aqui a nossa segunda aula dessa parte 3.